de voltar. E hoje é o último dia do nosso especial de horror. E foi mais tranquilo do que eu imaginava. Eu achei que, assim, eu ia passar um aperto danado esse mês. E, assim, passei alguns apertos, mas não foi tantos assim. E para finalizar com, o livro do mês, eu li O Iluminado. E assim, eu tenho esse livro já há bastante tempo, e é junto com It, do Stephen King também. Eu estou guardando esses livros há bastante tempo, porque eu tenho um pouco de medo de ler Stephen King. E eu já li alguns livros do Stephen King. E Stephen King tem problemas psicológicos, com certeza absoluta. E ele quer que a gente tenha também problemas psicológicos. Então eu tenho muito medo, um receio muito grande de ler, porque esse cara, ele faz com que a gente tenha medo de coisas estranhas. Eu li um dos livros que eu li dele, foi aquele Buick. Nem sei como que fala o nome daquele carro, Buick, sei lá. E gente, como que você tem medo de um carro? Não sei, mas ele faz você ter medo de um carro. Pois é. Então, mas enfim. Então, como eu comentei lá naquele vídeo de 12 livros para 2018, a intenção, uma das intenções de eu ter colocado o Iluminado na lista foi justamente para dar uma desencalhada nos livros que eu tinha aqui. E também, né, porque é mês do horror, enfim. Então, eu criei coragem e li esse livro. E foi muito surpreendente, porque eu já assisti o Iluminado várias vezes, né, do Kubrick. E é um dos meus filmes preferidos da vida. E eu tenho, assim, pavor eterno daquele filme. É um filme que incomoda, é um filme que me perturba muito, mas eu amo aquele filme. E eu faço todo mundo assistir, porque vale muito a pena. E recentemente eu descobri que o Stephen King odeia o filme. Sim, gente, o Stephen King odeia a adaptação que o Kubrick fez do filme. E eu até, assim, depois que eu li o livro, né, eu até entendo, porque realmente teve umas mudanças, uma adaptação. A gente sabe que adaptações de livro nem sempre são tão fiéis, assim. Tem umas adaptações que a gente até entende, né, que foram feitas. Mas essa do Kubrick realmente deu uma viajada bacana, assim. Mas enfim, né, nem sempre a gente tem aquilo que a gente gostaria. Mas o filme continua sendo, assim, bem bacana no meu ponto de vista. Você tem, então, duas versões aí disponíveis sobre um hotel muito doido. Então vamos lá, eu vou tentar deixar o vídeo bem curtinho, depois já de ter falado um monte, né? Porque eu realmente gostaria que vocês tivessem a experiência da leitura e do filme também, porque ler Stephen King é sempre uma aventura. Mas é sério, assim, eu não sei o que esse cara tem, que é bizarro. O jeito que ele escreve é louco. Assim, eu não sei descrever muito bem, sabe? Mas tanto é que ele é a referência hoje, né, no mundo das histórias de terror, assim. Ele é o mestre, né? Gente, sério, se você não leu Stephen King até hoje, leia. Sério. De verdade, leia Stephen King. Pelo menos alguma vez na vida. Mas então vamos lá, rapidinho a história aqui do Iluminado. Então a gente vai ter vários personagens principais, são 3, na minha opinião, que é o Jack Torrance, o Danny, que é o filhinho dele, e o Overlook, que é o hotel. Mas tá, a história. Aqui é o foco. O Jack Torrance, que é o pai dessa família,
Ele é um ex-alcoólatra, né? Ele tá no momento ali da recuperação dele. Ele é um cara que tá ali, assim, lutando com o alcoolismo mesmo. A gente vai ver logo desde o começo. Ele tem alguns momentos ali de violência. Ele não é um pai abusivo, porém ele tem momentos em que ele perde, como se diz, ele perde o temperamento dele, tanto que logo no começo a gente vai ficar sabendo que anos atrás, quando ele estava ali no seu auge do alcoolismo, ele até inclusive quebrou o braço do filhinho dele, né, do Danny. E foi então por causa desse alcoolismo e tal que ele foi despedido de vários empregos e eles estão passando por certa dificuldade financeira, que inclusive junto com a ajuda de um amigo dele, que também é um ex-alcoólatra, então eles são meio que companheiros ali dessa luta contra o álcool. Esse amigo dele, ele é rico, ele possui ações em vários, como se diz? Em vários imóveis ali da cidadezinha e tal. Esse amigo ajuda ele a encontrar um emprego de zelador nesse hotel em Colorado. E pra quem não sabe, Colorado ali na região dos Estados Unidos neva pra caramba na época do inverno. Tipo, é muita neve. E aí esse hotel, sabe aqueles hotéis? Se eu achar uma foto de referência, eu vou colocar aqui pra vocês. Mas é uns hotéis, tipo, gigantescos, assim, que tem nos Estados Unidos, no meio do nada. Os Estados Unidos tem dessas coisas. E aí, na baixa temporada, que é do inverno, esse hotel fica fechado porque não faz sentido nenhum ficar aberto no inverno. Então, precisa de um zelador pra você não ter grandes perdas ali de... Tipo assim, perdas que o inverno pode causar ali no inverno, durante o inverno. Então esse cara, esse amigo do Jack, fala assim, nesse hotel que eu tenho ações, tá precisando de um zelador, então acho que seria interessante pra você e pra sua família. E lá, o que você acha? O Jack, né, passando por necessidades financeiras, topa na mesma hora. E ele conversa lá com a Wendy, que é a mulher dele, e topa na mesma hora. Até porque seria um tempo valioso, familiar ali pra eles, porque eles vão ficar literalmente isolados durante alguns meses. Então o que se diz, né, tipo, é quality time, o tempo de qualidade ali que eles vão ter para os três desenvolverem laços familiares. Então ali eles vão ter um hotel gigantesco só para eles. E aí no começo, assim que eles chegam no hotel, eles percebem que realmente vai ser tudo muito bom, porque o hotel é realmente bem bonito, eles têm comida pra caramba, é um espaço muito bom pra eles. E até pra criança, o Danny tem 5 para 6 anos de idade, aí tem um parquinho, é um espaço realmente muito bom. Eles têm um lugar ali só deles pra ficar, eles não vão ficar perdidos ali no hotel, sabe? Tem uma casinha pra eles. A única coisa, e o Jack é um zelador, então ele vai fazer o trabalho de zelador e ele tem um tempo ali no dia pra desenvolver. O Jack é escritor, né? Ele era professor de inglês e ele escrevia, né, no seu tempo livre ele escrevia peças e romances e afins. Então ele tem esse tempo para desenvolver o trabalho pessoal dele. Só que aí num desses dias de trabalho dele lá, eu não sei o nome em português, mas tem uma boiler lá. Ele tem que controlar a temperatura desse negócio, que é o que distribui o calor para o hotel todo. É a única coisa que ele realmente tem que prestar atenção durante os dias, né, durante os meses que eles vão ficar ali. Fora isso, é tudo mais tranquilo, ele tem que fazer tipo pequenas manutenções ao longo ali dos meses. E tudo tranquilo, e né, eles estão passando
tempos ali fazendo brincadeiras na neve, fazendo bonecos de neve e não sei o que e tal. Só que coisas estranhas começam a acontecer. Até porque, inclusive, o motivo, né, do livro se chamar O Iluminado é que o Danny, o filhinho deles, ele é o iluminado. Ou seja, o Danny possui uma sensibilidade. Ou seja, o Danny possui talentos paranormais. Ele consegue enxergar coisas que aconteceram no passado e coisas que podem acontecer no futuro. Ele consegue ler os pensamentos das pessoas, só que, tipo assim, é uma criança de 5 anos. Então ele tem muitas coisas que ele, né, tipo, principalmente os sentimentos dos adultos, ele não consegue muito bem entender, então ele associa muito desses pensamentos a cores, o que eu achei sensacional, essa relação. Então, assim, ele sente muito, ele é uma pessoa sensitiva. Então ele consegue perceber, por exemplo, quando o pai dele começa, assim que eles chegam no hotel, o Danny sente que não é um ambiente tão legal assim. Não é um ambiente tão divertido, não é um ambiente tão bom para eles como família. Ele consegue sentir que a mãe não tá tão agradável, sabe? Tipo, ela não tá tão confortável com a situação. E principalmente ele consegue perceber que o pai, ele tá mais, como se diz, ele está mais atraído para o ambiente, né, para o hotel em si, do que para melhorar a relação da família, sabe? E acontece que o Danny tem esse amigo imaginário, o Tony, que já desde antes, quando eles ficaram sabendo que eles iam para o hotel, o Tony várias vezes apareceu para ele várias vezes avisando sobre esse hotel. Só que, de novo, é uma criança de 5 anos, então ele teve um pouco de dificuldade no começo de entender esses avisos do Tony. Então, assim, o Danny passou, do meio ali do livro, mais ou menos, a gente vai ter vários incidentes e acidentes também envolvendo o Tony e o Danny. E tanto que eles vão no médico, o Danny passa por alguns exames e tal, e vai ficar uma coisa meio que assim, o médico vai até conversar com os pais a respeito desse amigo imaginário. E a gente vai ter, tipo assim, a mãe suspeitando dessa habilidade do filho, e o pai vai ficando, tipo assim, mais incomodado com essa situação. Não é que ele não acredita no filho, porém ele vai ficando muito incomodado com aquilo. E aí que é aí que eu falei que entra o personagem, pra mim é o personagem principal, que é o hotel mesmo, de fato. E cada dia que se passa ali no hotel, a gente vai percebendo uma presença cada vez maior desse personagem. E cada vez mais coisas estranhas vão acontecendo em relação ao hotel e à família. E aí eu não quero contar mais nada, porque as coisas vão ficando cada vez mais bizarras. E aí que entra a maestria do Stephen King, porque ele literalmente vai fazer você ficar com medo de um extintor de incêndio. Ele vai fazer você ficar com medo de... sabe aqueles arbustos que são modelados, tipo em formas de bichinho? Ele vai fazer você ficar com medo disso. Ele vai fazer você ficar com medo de entrar num determinado quarto de hotel. Entende? Então, assim, é bizarro. As pessoas que assistiram o filme e que leram o livro vão pensar
na hora que você for hospedar no hotel, você vai pensar duas vezes na hora que ele te entregar, assim, o número do quarto, assim, tipo, 217, por exemplo. Eu não gostaria de ficar hospedada nesse quarto. Não gostaria. Então, assim, você começa a perceber que coisa, tipo, por exemplo, você começa a ficar com medo de um elevador que não funcionava e aí começa a funcionar do nada, de madrugada. Por que tá funcionando? Se não tá funcionando, por que tá ligado? E aí, do nada, o hotel tava vazio e aí tem um monte de gente. Por quê? Tem uma festa acontecendo no hotel. Sendo que só tinha 3 pessoas no hotel. E que tem um monte de... tem uma festa que acontecendo. Entende? Então, assim, o Stephen King, ele vai crescendo a história em você. E aí é uma tensão que enquanto você tá lendo, você começa a dar uma olhada assim pra trás pra dar uma conferida. Se não tem nada acontecendo aqui, entendeu? E é aquele medo, que eu acho que até eu comentei, eu não sei se foi no do Exorcista, ou se foi num dos contos, se eu não me engano. É uma tensão, é um medo tenso, sabe? É aquele medo cru. Por isso que é estranho, sabe? É um medo que incomoda. Não é aquele medo de susto, sabe? Não é esse tipo de medo. Esse medo de filme de terror de hoje em dia. Não é isso que é pra assustar, não é isso. É um medo cru. É aquele medo que incomoda. Então, por isso que Stephen King é o mestre do terror. É por isso. Então, gente, leia. Leia, por favor, O Iluminado. É muito, muito bom mesmo, eu super recomendo. E assistam o filme também. Assistam o filme. Por mais que o Stephen King não tenha gostado, mas assistam o filme do Kubrick. É sensacional. Eu particularmente adoro. Eu achei muito, muito bom. E, pra quem não sabe, existe a continuação desse livro, né, que ele fez recentemente, que eu não sei como ficou a tradução, mas é o Dr. Sleep, que é a continuação do Danny, né, tipo anos pra frente, que é com o Danny. Eu acho que ficou Doutor Sono, alguma coisa do tipo. Dr. Sleep. Mas é isso. É o tipo de livro que não é bom ler de madrugada, não. Mas é só uma dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.